Olá, meus queridos irmãos, que alegria poder reencontrá-los nesta noite virtualmente, para juntos estudarmos e desenvolvermos o tema Chico Xavier, o apóstolo de Jesus. O dia 30 de junho de 2002 tornou-se uma data inesquecível para os brasileiros. O Brasil tornava-se campeão mundial da Copa do Mundo de Futebol. E nessa mesma data desencarnava o médium Francisco Cândido Xavier. Chico Xavier, como ficou conhecido em sua vida e em suas obras, foi escolhido como sendo o maior brasileiro de todos os tempos, em uma reunião pública onde foi reconhecido nominalmente pelo seu exemplo de benemerência, de caridade, de compromisso com as transformações sociais necessárias dentro de seu campo de atuação, tão bem exemplificadas com as suas ações pessoais e as suas atitudes em prol do bem ainda em vida. Era comum encontrar Chico Xavier cercado por pessoas necessitadas de bens materiais, de socorro às suas necessidades básicas, do alimento para o corpo e do alimento para o espírito. E nosso irmão nunca deixou de atender a nenhuma pessoa que o procurasse. E ele sempre tinha uma palavra de carinho, um abraço fraterno, um silêncio acolhedor, e procurava também consolar através das suas cartas psicografadas aquelas famílias que passavam pelo luto e choravam a dor da perda dos seus entes queridos porque ainda não conheciam o princípio de imortalidade que consola os nossos corações. Ouvimos também alguns relatos de algumas pessoas que contam que Chico Xavier irradiava amor por onde ele passasse e que a sua simples presença era capaz de acalmar, de serenizar, de tranquilizar, de levar paz aos aflitos e sofredores. Sem falar que algumas pessoas se viam mesmo curadas das suas enfermidades quando estavam na presença do nosso irmão. Para as pessoas que dele se aproximaram e para aqueles que compartilharam da sua intimidade, decifrar totalmente os traços de bondades naturais em sua personalidade é impossível. Torna-se mesmo um grande desafio para quem tentar fazê-lo. E nós ainda vamos demorar para acessar e conhecer, compreender profundamente todas as infinitas contribuições de Chico como um fenômeno mediúnico e humano. Calcula-se que haja psicografias e acervos de instituições por ele deixadas suficientes para editar outros 50 novos livros, porque Chico Xavier sempre deixava as suas cartas psicografadas com os seus destinatários. Chico estudou até o 4º ano do ensino primário, o que seria hoje a 3ª série do ensino fundamental. Mas por seu intermédio,
os espíritos escreveram sobre os mais diferentes temas e assuntos, muitos dos quais Chico desconhecia completamente, o que comprova a realidade da vida espiritual, a imortalidade da alma, a comunicação dos espíritos com os vivos encarnados e a missão reveladora e moralizadora da doutrina espírita. As obras psicografadas por ele são temas estudados atualmente nas faculdades e universidades brasileiras, por tratarem em profundidade de diversos assuntos, entre eles a literatura, a medicina, o direito, a administração, a filosofia, as ciências humanas, a psicologia, a psiquiatria e a religiosidade. Ao estudar para o tema desta palestra, recorri aos inúmeros acervos e documentários publicados em revistas, em jornais, na internet, onde os amigos mais próximos de Chico Xavier relatam particularmente fatos da sua intimidade, já que o próprio Chico pouco ou quase nenhuma referência fazia à sua vida pessoal publicamente. Suas horas de vida eram dedicadas a trabalhar fisicamente para suprir as suas necessidades existenciais e espiritualmente, onde a responsabilidade pessoal do médium era inquestionável, assim como a sua profunda disciplina e comprometimento com o seu tempo utilizado a serviço do bem comum. Em alguns desses documentários, Chico disse à Rede Manchete de televisão que foi um espírito muito inteligente em outras vidas e que fez mau uso dessas qualidades. Por isso, nessa existência atual, ele veio limitado nesse aspecto e que antes de reencarnar, ainda na espiritualidade, ele teve aulas com instrutores espirituais de português, aulas do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, como ele carinhosamente se referia, e aulas de conhecimento geral. E nós temos Chico Xavier por referência doutrinária e evangélica na seara espírita cristã. O aspecto primordial da encarnação de Chico Xavier não foi o aspecto intelectual, como pode nos parecer de imediato, mas sim o aspecto moral. É bem natural que a encarnação desses espíritos com missões grandiosas aconteça com descrição, em silêncio e no profundo anonimato durante um certo período. Foi assim que se deu com o nosso querido Chico. Chico passou por inúmeras provações de natureza física, material e moral, desde a infância, onde perdeu a sua mãezinha, e foi criado por sua madrinha de batismo, que sofria sérios problemas espirituais e obsessivos. Mas desde muito pequeno, nosso Chico via o espírito da sua mãezinha, que constantemente e incansavelmente o convidava a perdoar tanto a sua madrinha, quanto todas as pessoas que o agrediam e o maltratavam,
mesmo sendo ele uma criança. E Chico foi preparado desde os 5 anos de idade para entender e suportar os sofrimentos e as duras provações necessárias a todos os espíritos que renascem no planeta no estágio moral onde predomina o mal como a Terra. Sabendo que ele, como todos nós, precisava vencer a si mesmo para prestar serviços relevantes à evolução da humanidade. Esse aspecto moral muito nos sensibilizou e nos impressionou. Em se tratando de Chico Xavier, sabemos que ele nunca resistiu aos males que a ele fizeram. E foram muitos os golpes direcionados ao Chico. Agressões, abandono, calúnia, traições, incompreensões, profunda solidão, abandono dos seus amigos mais próximos. E grande parte dessas provações nasceram dentro da sua própria família e foram ocasionadas pelos seus afetos mais próximos. No entanto, o Chico usou todas essas ocorrências como adubo para o seu fortalecimento moral, num exercício pessoal e íntimo de aprendizagem, diante de um compromisso maior que ele assumiu com Jesus, de amar e servir em seu nome. Chico conheceu a doutrina espírita aos 17 anos por conta de problemas obsessivos com uma de suas irmãs adotivas. E todo o aprendizado moral do Chico foi aliado à sua exemplificação. E essa exemplificação, meus irmãos, foi o que alicerçou toda a obra de psicografia e todo o trabalho social por ele realizado. Nosso irmão, junto com seus familiares e amigos, fundou o Centro Espírita Luiz Gonzaga, ao qual se dedicou durante toda a sua encarnação, e que até hoje está em funcionamento na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Além do que, o nosso querido Chico tinha uma mediunidade ostensiva e vários outros tipos de mediunidade, sempre orientada por sua inquestionável moralidade. Chico podia ouvir os espíritos, podia vê-los, recebia as cartas e as mensagens dos desencarnados. Era um médium que materializava objetos, um médium de efeitos físicos, um médium de transporte. E ainda assim, o nosso irmão passava por imensas dificuldades, humildemente, sem envaidecer-se, reconhecendo nessa ostensiva mediunidade uma oportunidade de trabalhar e servir, mais uma entre tantas das quais ele se comprometera antes de nascer. Os amigos contam que Chico era um homem de hábitos simples,
modestos, um homem comum que amava a vida e reconhecia a sua condição humana, um homem alegre que gostava de fazer piadas em torno das suas próprias dificuldades e problemas e que confiava irrestritamente em Maria de Nazaré e em Jesus Cristo, porque a primeira formação religiosa do nosso irmão foi a formação católica. E ainda assim, depois que ele oficialmente abraçou a fé espírita, o nosso irmão se viu sendo perseguido por essa religião a quem ele amava e respeitava profundamente. Penso que por isso a desencarnação do Chico Xavier tenha sido na condição de anjo encarnado, onde os seus gestos de amor, a sua preocupação com o semelhante, o seu empenho e a sua dedicação em prol da divulgação da doutrina espírita, a ponto de renunciar a si mesmo e a sua própria vida pessoal, tenha levado ao nosso irmão o mérito de ser acolhido pelos braços do Cristo nesse momento de retorno à pátria espiritual. E segundo também os relatos dos amigos do Chico, no trato com o próximo, ele era caridoso ao falar, caridoso no pensar e caridoso no agir. E os amigos contam, com uma maneira assim bem própria de se referirem ao Chico Xavier, que em sua tamanha bondade e generosidade, ele nunca levou um desaforo para casa. Chico nunca levou um desaforo para casa? Como assim? Os nossos amigos bem-humorados relatam que o Chico nunca levou um desaforo para casa porque nunca ele se sentiu ofendido por ninguém. E nos momentos em que esses amigos tomavam a sua defesa, quando alguém caluniava ou agredia verbalmente o Chico, ou o destratava, ou desfazia do seu jeito simples de ser, ele chamava esse irmão num cantinho e falava baixinho: "Ah, deixa ele para lá. Vamos cuidar dos nossos assuntos." E assim o Chico sabiamente colocava fim a toda discórdia e todo início de maledicência. Quanta sabedoria! Quantos exemplos, meus irmãos! Nosso querido Chico, com todas essas situações e exemplos e provações, tinha um amigo espiritual inseparável, que era o Emmanuel. Acredito que ainda esteja ao lado dele em alguns momentos, né? Mas o Emmanuel, segundo nos relatam também os amigos e o próprio Chico, não facilitava a vida do nosso irmão. Era um espírito muito sábio, com muito vigor
e cobrava do Chico posturas condizentes com a missão que ele tinha abraçado e com a seriedade desse trabalho. Eu tive a oportunidade de ouvir um relato onde o Chico, onde um dos companheiros do Chico conta que o Chico ganhou um piano e o Chico era amante da música clássica e ele ficou todo feliz porque o sonho dele era tocar piano, aprender a tocar piano, e ele ficou dedilhando esse piano horas a fio, por um dia, por 2 dias. Mas no terceiro dia o Emmanuel apareceu e cortou o barato do Chico, falando popularmente, né? Nosso querido Emmanuel apareceu e disse ao Chico que ele não tinha tempo nessa encarnação para aprender música, porque em outra vida ele já tinha aprendido. Então que era para ele escolher, que se ele decidisse aprender a tocar piano, ele se afastaria. Mas que essa encarnação do Chico era para se dedicar ao trabalho de divulgação da doutrina espírita. E que ele não tinha tempo para ficar brincando de dedilhar piano. E os amigos contam isso de uma forma muito engraçada, porque eles falam que o Chico ficou muito triste, mas ficou profundamente chateado. No entanto, a partir daquele dia, o Chico não mais se aproximou do piano e focou novamente nas suas psicografias, que era a missão verdadeira para a qual ele tinha se comprometido nessa existência e que intimamente ele sabia disso. Existem muitas passagens interessantes, muitos relatos do testemunho pessoal de Chico Xavier em torno desse desprendimento pessoal em benefício da doutrina. Quanta renúncia o nosso irmão teve que realizar das coisas que ele queria fazer, que ele julgava importante para a vida dele, que fazia parte dos desejos pessoais do Chico, mas que ele entendia que deveriam ficar para segundo plano diante do chamado de Jesus. E para nós concluirmos o tema da nossa noite, hoje observando alguns fatos da vida de Chico Xavier, nós reconhecemos que ele foi um médium que verdadeiramente se colocou a serviço dos ideais que ele ensinava a viver. Que ele intermediava a vida inteira como a revelação dos bons espíritos. Chico, meus irmãos, venceu o seu maior desafio, que era vencer a si mesmo primeiro, para bem cumprir o seu trabalho com os bons espíritos, tornando-se para mim, para você, para todos nós que recebemos hoje essas informações, um exemplo da expressão de amor que a gente dá conta de realizar em nós e pelos outros. Chico não era Jesus, mas ele vibrou em sintonia com Jesus a sua vida inteira, estando aqui na Terra, em meio da dor, do sofrimento, da tristeza, das alegrias que nós temos dia a dia também e que devemos reconhecer. Ele esteve em nosso convívio
partilhando da convivência íntima com Jesus, sabendo que tudo que nos ocorre há de passar, tanto a dor quanto as alegrias, porque eterno mesmo são os valores que nós cultivamos na nossa vida e que registramos através do nosso trabalho diário. Seus exemplos nos servem para compreender que é possível irrigar a terra seca com as nossas parcas gotas de bondade. Em se tratando de Chico Xavier, eu acredito que nenhum de nós reconheça nas suas atitudes tanto desprendimento e renúncia, tanta disciplina e amor, tanta bondade retratado dia após dia numa encarnação. Então, meus irmãos, nós devemos mais do que nunca investigarmos as nossas intenções e verificarmos se elas condizem com as nossas ações. Será que nós podemos nos apresentar também como apóstolos de Jesus, como Chico Xavier o fez a sua existência inteira? Pensemos nisso, meus irmãos, nesta noite, porque os verdadeiros apóstolos de Jesus se esforçam diariamente para serem justos, para serem bons e para serem caridosos. Então, meus queridos, encerramos nesse momento a nossa interlocução, rogando a Jesus que permaneça conosco, que abençoe o nosso descanso nessa noite que termina e que mais ainda nos encoraje ao despertarmos para que minuto a minuto sejamos capazes de construir novos caminhos ao derredor dos nossos passos, fazendo do bem a nossa maior obra e a nossa maior aspiração. Que possamos descansar em paz. Deixo aqui o meu abraço fraterno a todos. Uma boa noite e até o nosso próximo encontro.